Oi pessoas, eu Zinga aqui e hoje vamos falar sobre Maringá e todos os motivos que fazem dessa jovem e exemplar cidade paranaense a melhor cidade do Brasil. Antes de mais nada, se você tá gostando do conteúdo, se inscreva no canal, deixa o dedão aí que é hora de aprender mais um monte de coisas legais sobre a nossa pátria amada e idolatrada, salve salve! Então, bora lá? Bem, Maringá é a terceira cidade mais populosa do Paraná, lar de mais de 430 mil maringaenses. Mas isso talvez você já saiba. Mas o que talvez você não saiba é que antigamente essa região onde fica Maringá era tudo mato, Mata Atlântica para ser mais exato. E nessa mata tinha a predominância de uma terra de tons roxos, muito fértil por sinal. Não deu outra, a galera de São Paulo e de Minas veio em peso para ali. Aí em 1923 um outro cara chamado Simon Joseph Fraser, um lord escocês, veio passear por ali porque ele queria plantar algodão e gostou tanto do lugar que resolveu fundar uma empresa chamada Brazil Plantation Syndicate para cuidar dos seus interesses em terras tupiniquim. Mais tarde essa empresa foi anexada à Companhia de Terras Norte do Paraná e foi nessa época que planejaram como a região seria colonizada exatamente. A ideia é que seriam feitos 4 núcleos urbanos: Umuarama, Cianorte, Londrina e Maringá, todos distantes 100 km aproximadamente um do outro. Aí o tempo passou e eu sofri calado e essa companhia maluca mudou o nome para Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná e foi em 10 de maio de 1947 que Maringá foi fundada de fato. No início como uma vila e 4 anos mais tarde como um município. E para você que está curioso em saber o que significa Maringá, de todas as lendas diferentes contadas, todas elas concordam em um ponto. Maringá é o trecho de uma canção composta por Gilberto de Carvalho. Essa canção é baseada numa lenda paraibana da Maria do Ingá, que fugiu da seca nordestina e deixou um caboclo apaixonado com saudades. O que Gilberto fez foi juntar Maria com o Ingá e criou Maringá, uma música que rodou o mundo e foi inspiração para batizar a cidade paranaense. É sério, tanto que tem uma placa na cidade com o nome do Gilberto. Viu só? Maringá, apesar de ter uma história breve, tem uma história bonita. Não é aquele tipo de lugar que viveu guerras, nem abduções alienígenas e mesmo assim é uma das cidades brasileiras que mais tem surpreendido a todos, acredite. E Maringá é um exemplo de cidade para todo o país porque ela foi planejada desde que nasceu, o que é muito raro de se ver por aqui. Ela seguiu o conceito de uma cidade-jardim e foi desenhada com ruas mais largas que seguem a inclinação do relevo natural e também com canteiros que valorizam as paisagens. E árvore em Maringá é um negócio de outro mundo. Estima-se que exista uma árvore para cada 4 habitantes, que põe Maringá no pódio do ranking das cidades mais arborizadas e limpas do Brasil. É uma das únicas cidades do nosso país que consegue conciliar o crescimento da economia com a preservação ambiental. Outra coisa é que desde que foi criada, Maringá cresceu muito rápido. Todo mundo queria viver nesse paraíso. E até hoje a cidade está nas melhores posições quando o assunto é qualidade de vida. Só de passear por qualquer lado da cidade já dá para perceber que tudo ali foi pensado, o que pode lembrar Brasília em alguns momentos, já que Maringá é organizada por zonas residenciais, comerciais e industriais. E para você que não sabe, uma cidade-jardim é exatamente isso. É um conceito de misturar a cidade grande com a calmaria do interior, ou seja, centros urbanos desenvolvidos com bairros super arborizados e tranquilos. Um lance meio Estados Unidos e Inglaterra que eu achei genial. Maringá tem o título de cidade ecológica por conta de tanta área verde por habitante. É a cidade canção desde 1962, quando uma menina de Minas Gerais mandou uma carta para a prefeitura demonstrando seu interesse em conhecer a cidade que nasceu de uma canção. Também é a primeira colocada de 100 municípios no ranking nacional do Índice dos Desafios da Gestão Municipal. É uma cidade empreendedora, tem uma economia super diversificada, é uma referência em trabalho e negócios, é o polo de uma região com mais de 2,5 milhões de habitantes, é a 50ª cidade brasileira em potencial de consumo e segunda no Paraná. Tem uma cultura bastante miscigenada com alemães, árabes, japoneses, italianos e portugueses que influenciam bastante nas tradições locais. E aqui vai uma curiosidade: Maringá fica exatamente na linha do Trópico de Capricórnio, o que significa que é uma área de transição dos climas tropical com subtropical. Maringá é um negócio maluco, né? Mas agora quero te mostrar tudo que tem de mais legal na cidade. E se você tá gostando, compartilhe o vídeo adiante para que mais pessoas do Brasil e do mundo conheça esse exemplo que é Maringá. E se você quiser trocar uma ideia com mais gente apaixonada pelo nosso Brasil e receber dicas e curiosidades sobre o assunto, entra aí no nosso grupo do Telegram que tá aqui na descrição. Bem, visitar Maringá é um convite para iniciar o passeio pela Catedral Metropolitana Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, ou apenas Catedral de Maringá. Esse é o símbolo maringaense e a mais alta catedral de toda a América Latina, com 124 metros. E aqui uma curiosidade, ele foi construído o primeiro elevador inclinado do Brasil
que leva até o mirante da catedral. Outro lugar importante da cidade é o Bosque das Grevilhas, que nada mais é que um tipo de árvore que tem bastante por ali e é originária da Austrália. Também o famoso Parque do Ringá, o cartão postal da cidade com mata nativa e diversas espécies de animais, inclusive alguns selvagens. Ali outro destaque fica para a Gruta de Nossa Senhora de Aparecida e um jardim japonês feito em homenagem ao imperador Akihito e a esposa dele, Michiko. Caso você não saiba, Maringá tem uma forte ligação com a Terra do Sol Nascente. E é por isso que você deve conhecer também o Parque do Japão, o símbolo máximo dessa ligação e onde percebemos a clara influência desse pessoal nas terras paranaenses. Tem ali uma casa de chá, um jardim imperial japonês e mais algumas cositas bacanas. Esse é um daqueles lugares que a gente vê nos filmes e nunca vai conhecer. Bem, se você for para Maringá é mais fácil que ir pro Japão, fica a dica. Maringá é o tipo de lugar que me faz pensar: como que eu não me mudei pra lá ainda? Dizem que quem visita não quer mais ir embora. Cidades planejadas é outra história, né? Mas e aí, tá conhecendo muita coisa nova? Comenta aí embaixo, deixa a tua marca. E se você já conhece a cidade, utilize a hashtag #MinhaFotoMeuzinha quando publicar algo nas suas redes sociais, que as melhores fotos serão repostadas. Seguindo o baile, conheça também o Parque Alfredo Werner Nifeller, que foi construído com o propósito de revitalizar uma área não tão legal assim e ao mesmo tempo proteger a nascente do Ribeirão Morangueiro. Ali encontramos um mirante, pista de caminhada, um lago artificial, ainda o templo budista Jodoshu Nippakuji, que representa com maestria a arquitetura japonesa e que possui um jardim externo lindão com um sino de 900 quilos que veio do Japão e anuncia as celebrações e a virada do ano. Ainda o Bosque dos Pioneiros, o Bosque 2, um dos principais pontos turísticos da cidade com visitação controlada por conta da presença de alguns animais silvestres. E não se esqueça do Museu Unicesumar com a Casa do Pioneiro, o Museu Interativo e o Espaço do Automóvel. Também a Mesquita Sheikh Mohammed bin Nasser Al-Budi, com características islâmicas com destaque para o minarete, que é uma torre com uns 4 andares que o pessoal usa para anunciar a hora das orações. Ainda a Praça Pio XII, também conhecida como Praça das Antenas, o Museu da Bacia do Paraná, feito na primeira casa da cidade de 1946, o Monumento ao Desbravador, um peladão que representa o que os pioneiros tinham quando chegaram em Maringá pela primeira vez, que no caso era nada, e mesmo assim fizeram tudo isso, o Mercadão Municipal de Maringá com quase 120 boxes dos mais variados produtos distribuídos em mais de 4.000 metros quadrados de área, e por fim a Capela Santa Cruz, inaugurada em 1946 e tombada pelo Patrimônio Histórico de Maringá, que foi construída por todo mundo que quis ajudar naquela época. E vamos agora a uma lista rápida de alguns outros lugares da cidade. A Praça da Convivência, famoso Calçadão, o Teatro Reviver, o Teatro Khalil Haddad, o Memorial Kimura, o Solar das Águas Quentes e a Capela Madre Paulina. E aí, entendeu que Maringá é a melhor cidade do Brasil? Eu sei que a cidade parece não ter muita história, nem muitos atrativos turísticos, mas o que a gente tem que levar em consideração é que Maringá nasceu como uma cidade planejada e até hoje tudo o que é feito por lá é pensado nos mínimos detalhes. Maringá é um lugar com boa qualidade de vida, opções para todo mundo, uma cidade inclusiva e que está sempre nas cabeças dos principais rankings nacionais. Ela é planejada, ela se preocupa com o bem-estar social e é um baita exemplo para todas as demais cidades brasileiras seguirem. Maringá é demais. E se você gostou do vídeo, passe ele adiante. Se não gostou, azar é o seu. Comenta aí embaixo também qual a próxima cidade que você gostaria de ver aqui no canal. Por hoje é isso, pessoal. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau!